Olá, vamos continuar a sequência do trabalho do André Luiz, o cientista espiritual. Hoje nós vamos pegar a lição número 370, mistificação ou animismo, que, como o André Luiz estava falando no animismo, e estava chamando a atenção para o fenômeno, existe a mistificação, que é preciso poder entender. No livro Nos Domínios Febre. É importante recordá-lo aqui, um exemplo. É uma senhora que buscava a casa espírita, ela era uma pessoa encarnada procurando a casa espírita para tratamento do que ela julgava ser uma perseguição espiritual. Ela julgava. Na sessão mediúnica, começou a falar como se estivesse dando uma comunicação por incorporação, dizendo-se vítima de um perseguidor que desfere um golpe mortal com uma arma pontiaguda. Quando o André Luiz constatou que não havia comunicação nenhuma de desencarnado ao assistente. Aurus, que era o orientador do caso, explicou que o fenômeno era de animismo autêntico. Na realidade, segundo o instrutor, a manifestação era decorrência dos próprios sentimentos da senhora em observação. Ela estava, por demais, arrojada ao pretérito da vida anterior, de modo que recolhia as impressões deprimentes de que se via possuída, externando no meio em que se encontra. A pobre senhora efetua isso quase por posição de perfeita sonâmbula, como se ela fosse sonâmbula. Portanto, se concentra totalmente nessas recordações, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação da responsabilidade que a reencarnação atual lhe confere. Muitos autores batizaram esse fenômeno de mistificação inconsciente ou subconsciente. Para Áureos, porém, é uma doente mental que merece o carinho a fim de que se recupere. Na sessão mediúnica, deve ser tratada com a mesma atenção ministrada aos sofredores que se comunicam. A ideia de mistificação talvez impelisse os participantes da reunião à atitude desrespeitosa diante do seu padecimento moral. Primeiro é preciso remover o mal, para depois fortalecer a vítima na sua própria defesa. Lembra o mentor. Ante a pergunta, poderemos considerar médio mesmo assim? Áureo respondeu. O André pergunta, então podemos considerar médio mesmo assim? Áureo respondeu, como não? É um vaso defeituoso para ser consertado, restituído ao serviço. Quanto ao fato mediúnico, o benfeitor comentou, indiscutivelmente essa mulher existe nela mesmo. Para auxiliá-la, devemos nos abster de designar as doenças com nomes pomposos, pois antes é preciso compreender que a dor, esse estado de alma é mais comum do que se pensa. Basta lembrar a situação de muitos mendigos que vestem na encarnação atual roupa esburacada como se fosse no caminho. O próprio Kardec, ele chama a atenção desses fenômenos. Eu estou chamando a atenção da mistificação animista. Tem mais outros casos que o André trata. Nesse caso está no livro do Domínio da Mediunidade, no capítulo 22. Tá, essa lição serve para nosso entendimento desse caso, mas abre um leque imenso da discussão do que é o animismo, do que é mediunidade, do que é quase uma obsessão, do caso que ele está cristalizado dentro dele e traz à tona, do caso que existe hipnotizado à distância fazendo isso, dessa vivência que ela repetiu muitas vezes e aquilo ainda demora para se libertar. É o caso, como eu falei no capítulo anterior, o sujeito suicidou várias vezes, ele vem com tendências, só quando ele enfrenta uma encarnação, o seu suicídio, ele começa a se libertar da tendência que ele tinha para o suicídio. Isso é um processo autoeducativo e o André Luiz chama a atenção disso muito bem. Até o próximo encontro. Boa sorte. Deus guarde vocês.
Música